Vamos para o nosso assunto. É o tema mais pedido através da nossa central telefônica. Os telespectadores da Rede Vida estão aflitos por conta da depressão e ela é considerada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde. É uma doença que não escolhe um tipo. Qualquer pessoa pode ter depressão em qualquer fase da vida. Muitas vezes a gente vê alguém pelo Instagram, pelas redes sociais e acha assim, essa pessoa, ela é mais do que eu, essa não teria depressão. Eu tô com esse problema porque minha vida é muito triste. E na verdade não, gente, qualquer pessoa pode ter uma depressão sim. Sucesso não é sinônimo de felicidade. No mês de abril, inclusive, a gente viu coisas que chamaram a atenção, como o comediante e youtuber, o Whindersson Nunes, né? Ele fez um desabafo no Twitter e ele disse que apesar de tudo de bom que vinha acontecendo com ele, tudo que ele já tinha conquistado, ele se sentia triste há alguns anos. A cantora Ariana Grande também usou as redes sociais para mostrar que não está bem. Na semana passada, uma notícia chocou o Brasil, que foi o suicídio da pequena Yasmin Gabriele, ex-assistente de palco do Raul Gil, com 17 anos, sofria de depressão. Enfim, e talvez seja hoje o seu problema. Talvez seja hoje o problema da sua filha, do seu filho, do seu neto. E a gente precisa falar sobre esse assunto porque, infelizmente, uma doença tão séria que tem tratamento, ainda é vista com preconceito. Ainda tem gente que fala, eu? Não tenho. Você, filha, não tem. Finge que não vê, né? E a pessoa fica sem assistência. Eu disse que eu tenho um profissional maravilhoso e tenho. Um psiquiatra fantástico, muito sério, que não para de estudar. Ele é presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da Associação Paulista de Medicina, editor da versão brasileira da revista da Associação Psiquiátrica Americana, Dr. Khalil Doualib. Seja muito bem-vindo, é uma alegria te receber. Obrigado, e eu fico feliz de trazer esse assunto mesmo, porque, como eu disse ainda há pouco, eu penso que as pessoas têm um preconceito enorme. Aliás, não só com depressão, até com psiquiatra, né, doutor? Sem dúvida. Passa no ortopedista, vai no cardiologista, mas falou que vai no psiquiatra, parece que é um bicho de 7 cabeças. É verdade, infelizmente ainda, né, Cláudia? Mas, felizmente, cada vez mais divulgado por toda a mídia, então a psiquiatria tem entrado e tem colaborado para que as pessoas possam ter mais acesso à informação, saber mais o que está acontecendo e poder se identificar e se tratar. Exato. A depressão, eu falei, mal do século, atinge muita gente. Ela dá sinais? A gente tem como fazer uma prevenção? Sem dúvida. Veja, depressão não é que a pessoa durma bem e acorde deprimido. Isso é muito raro, né? O mais frequente é que a pessoa já venha numa situação em que isso vai se agravando. Então, ele já vem geralmente com estresse mais crônico, com muita ansiedade, e isto vai levando aos poucos a uma queda de rendimento, a um aumento de um desejo de não ficar mais ali, a pessoa perde energia, perde o prazer nas coisas, e isso é gradativo, tá? E vai acontecendo, e com isto vai comprometendo a vida, porque a pessoa começa a ter dificuldade nos seus relacionamentos, em manter o seu trabalho. Ele perde o prazer em tudo na vida, em sair com os amigos, em ter um relacionamento afetivo, e tudo vai gerando também mais irritabilidade. A pessoa vai ficando alguém mais irritado, explosivo, sem paciência. Então, muitos dos quadros que a gente fala, poxa, essa pessoa está irritada, ele é mal-humorado. Às vezes não é um mal-humorado, ele está numa situação em que ele realmente não tem mais prazer e energia para nada, até das coisas que ele gostava antes. Existem tipos diferentes de depressão? Sim. Eu me lembro muito de uma depressão de choro, mas você falou agora do mau humor. A depressão, classicamente, ela era descrita como um quadro grave, que a pessoa ficava chorando na cama, sem vontade de fazer nada. Esse é só um tipo, é a melancolia, é um quadro mais grave, e acomete muitas pessoas, mas esse é um estágio grave. Existem quadros mais leves e moderados que a pessoa não fica desse jeito, mas ela vai perdendo o interesse e o prazer pelas coisas. Isto é depressão. A pessoa começa a não fazer mais as coisas que davam prazer, que ele se sentia bem, ele começa a ficar mais fechado, começa a render menos. Numa sociedade tão competitiva como a gente vive hoje, é muito comum que essas pessoas acabem perdendo emprego. E aí deprimem mais, mas eles já vinham deprimidos.
os estudos mostram que pelo menos 15% de quem perde o emprego estava deprimido antes. E aí agrava, né? Ou rompe o relacionamento. É muito difícil você se relacionar com alguém deprimido. A pessoa não quer sair, não tem interesse, não consegue mais ter uma troca afetiva, né? Então as pessoas vão tendendo a perder tudo que tem na vida. Trabalho, família, afeto, relacionamentos. Então essa pessoa vai se agravando. Mas ela não começa assim, ela começa com um quadro gradativo. Então é importante detectar antes, poder detectar os primeiros sinais, olhar o que está acontecendo. Geralmente são quadros que vêm de ansiedade e do estresse crônico. E isso é muito importante de detectar. Interessante quando você fala que aí a pessoa ela pode já estar com uma depressão ao longo do tempo e tendo perdas, né? E eu penso assim, talvez essas perdas até para justificar o motivo da depressão. Porque numa sociedade preconceituosa é difícil, como eu dei agora o exemplo, e as pessoas se chocaram com um humorista de sucesso, com uma cantora de sucesso, você falar assim, apesar de todo o sucesso, apesar de tudo que eu tenho de amigos, de dinheiro, de staff, eu tenho depressão, né? As pessoas não aceitam isso. Então, quando você tem uma perda de dinheiro, uma ruptura num relacionamento, parece que a sociedade fala assim, ah, sim, porque perdeu o emprego, porque perdeu a mãe, porque... Não é verdade? Fica mais fácil quando você tem um fator que justificaria aquilo. Então, as pessoas aceitariam melhor. A questão básica que a gente tem que entender é que tem uma questão genética. Então, tem famílias que têm uma situação genética que é uma vulnerabilidade. Isso facilita muito que a pessoa possa ter depressão. Então, eu sempre recomendo que as pessoas procurem tios, parentes, primos, com história de alcoolismo, de depressão, às vezes de suicídio na família. E isso é uma bandeira de alerta que a gente tem que ter, se tiver uma parte genética. A segunda situação são fatores que nem sempre ficam claros, que aconteceram lá na infância. Bullying grave, abusos, agressões, perda de pais. Isso tudo são marcas que lá na infância aumentam muito o risco da pessoa ter depressão depois. Então, esses fatores a gente não consegue modificar, né? Fator genético e o que te aconteceu na vida. Mas se a gente tem noção disso, a gente pode fazer coisas para melhorar e para evitar que a gente possa voltar a ter um quadro depressivo. Então, isso é uma marca importante que as pessoas têm que conhecer a sua história. Então, do mesmo jeito que existem vários tipos de depressão, existem várias possíveis causas para a depressão. Existe uma causa química, uma desordem químico-cerebral? A depressão ela é marcada por uma alteração de neurotransmissores. O que é isto? O neurônio ele não está grudado no outro neurônio. Ele se comunica com o outro neurônio por umas substâncias que chamam neurotransmissores. Nós temos 3 neurotransmissores envolvidos na depressão, que é a serotonina, a norepinefrina e a dopamina. Então, a pessoa, se eu pudesse olhar o neurônio de alguém com depressão, ela estaria com uma baixa desses neurotransmissores. Eu não tenho como medir isto. Não posso fazer nenhum exame para dizer, você está com pouco disto ou pouco. Não tenho. Mas eu vejo clinicamente isto. E os remédios aumentam estas substâncias. Então, a gente usa uma medicação que aumenta essa substância e que a pessoa volta a funcionar. Para você ter ideia, a depressão é tão impactante que se eu fotografasse o neurônio, quando você está deprimido, ele está diminuído. Ele está com menos ramificações, com menos ligações com outros neurônios. E aí dá o quadro que a pessoa se sente lenta, ela lê uma coisa e não grava aquilo que leu, tem que ler novamente. Ele fica com um déficit de atenção, ele de memória, ele conhece a pessoa, mas não recorda o nome. Então ele fica com toda a vida comprometida porque o neurônio está afetado. Então a gente precisa corrigir isto. Se o quadro é leve, se a depressão for um quadro mais leve, você ajuda muito isso com dietas adequadas. Então, basicamente dietas que tenham substâncias que melhorem o teu neurônio. E nós temos 2 tipos de dietas para isso. A dieta dita do Mediterrâneo, né?
que é muito conhecida, acho que vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho, mas com os óleos, com as amêndoas, com nozes, com azeite de oliva. Então isso ajuda muito a pessoa, mas é mais a longo prazo. E a ingestão de frutas vermelhas pequenas, do morango para as menores. São as berries, né? As berries, né? E que elas têm uma substância que chama antocianina e que cada pessoa que tem depressão deveria colocar na dieta 2 potinhos por semana. Tá vendo? Aí você tem um pé de amora no seu quintal e não tá indo lá pegar amora. Vai, porque é um bom remédio. No sítio, na casa de praia. Você falou da alimentação e eu me lembro da última vez que você esteve aqui, que você falou que não adianta a pessoa fazer um tratamento para depressão se ela não entender que ela precisa fazer um exercício aeróbico. Ela tem que caminhar, pelo menos. Isso. Então, a alimentação é fundamental e a atividade física, porque produz uma substância chamada beta-endorfina. E a beta-endorfina, ela atua dentro do neurônio, ajudando que esse neurônio se restabeleça. Então, o remédio atua na ligação, mas a endorfina atua dentro do neurônio. Então, isso é uma caminhada aeróbica, 30, 40 minutos, mas tem que ser 5 vezes por semana. Agora, é difícil, porque um paciente com depressão, ele não tem vontade de levantar da cama, ainda mais para ir fazer uma caminhada, né? É verdade. Mas o dia que ele não tem vontade é o dia que ele mais precisaria fazer isso. E então, aí tem que ir por disciplina. Aí por disciplina, a família pode ajudar muito, né? O amigo. Então pega o seu amigo que está deprimido, vamos andar, pega para ir passear num parque, vamos andar de bicicleta, vamos movimentar, vai fazer uma aula que você goste. Pode ser uma aula aeróbica de qualquer coisa, pode ser uma luta. As lutas são muito interessantes para ajudar nisto, sabe? Qualquer atividade física produz um pouco de endorfina. A aeróbica produz mais. E tem que durar 30 minutos, 40 minutos ininterruptos. Não adianta você andar e parar. Tem que andar 30, 40 minutos sem parar. 5 vezes por semana. Então, bora. Tem que ter esse foco, né? Me chama muita atenção, até falei bastante dos telespectadores da Rede Vida, a turma de mais idade. Não vou nem falar que é mais idosa, porque a gente muito jovem, mas assim, a partir dos 55, 60 anos, parece que tem um número maior de pessoas com depressão. Ela pode vir mais forte nas pessoas com mais idade? É porque aí você tem uma somatória de coisas. Você tem o cérebro que já não está tão jovem e que já vai perdendo neurônios. Então, a partir de 40 anos, o que nós sabemos é que a pessoa já não repõe tanto neurônio quanto deveria. Então, nós perdemos neurônio sempre, mas nós temos uma reposição de hormônio. Ele é fabricado também. Não no mesmo ritmo, mas ele é fabricado. A partir de 50, 55, 60 anos, essa reposição já é menor. Então, nós vamos tendo mais perda de neurônio. E, além disso, começam também os relacionamentos a ficarem mais difíceis, os filhos já saíram de casa, nem sempre a situação econômica para a pessoa de mais idade é tão tranquila. Você começa a ter vários outros fatores. E um que é muito importante, que é a dor. A gente começa a ter algumas doenças que caminham com dor. Artrites, artroses, mal-estar ou não faz tanta atividade física e fica com lesões. A dor é um forte precipitante de depressão. A dor atua num fenômeno que a gente chama de um fenômeno inflamatório. E a depressão, hoje ela é considerada uma doença inflamatória, como se o corpo todo e o cérebro em particular estivessem inflamados. Então a gente precisaria que essa pessoa tivesse uma avaliação clínica de tudo que está acontecendo com ela, porque muitas doenças da depressão estão associadas com doenças clínicas. Então, alterações da tireoide, pequenos tumores, podem cursar com depressão. Então, a gente precisaria poder ajudar essa pessoa a melhorar da parte clínica, melhorar essas questões e ainda tem o sono, que o sono tem que estar muito, muito bom e repousante. Você precisa ter um sono que te restabeleça. Quando você restabelece no sono, você faz todo o ciclo de sono de uma forma normal e isso te ajuda a melhorar todas as suas funções psíquicas. Mas um dos sintomas da depressão também é a insônia. Pode ser insônia. O que vem primeiro, a insônia ou a depressão? As duas coisas caminham juntas. Você tiver insônia, você tem muito maior risco de ter depressão.
E se você tiver depressão, você também afeta o teu sono. Você fica com mais dificuldade de pegar no sono e pode acordar no meio da noite. Então, as duas coisas acontecem juntas. Então, tem que cuidar do sono de uma forma muito importante. Tá vendo como é importante quebrar o preconceito, buscar ajuda, procurar um bom médico? Não tem escapatória. A gente precisa entregar a nossa saúde para quem estudou. E é de cada parte, né? Então, seja atento aí. Porque enquanto você falava, eu pensava assim, puxa, mas num casal de idosos, onde os filhos já foram, né? Que tá aquele ninho vazio, são só os dois. Se um adoece com depressão, o outro adoece junto. Porque um já não quer mais sair, o outro deixa de sair para fazer companhia. Daqui a pouco estão os dois prostrados e deprimidos em casa. E aí a situação fica Isso é uma realidade. Se um do casal deprime, o outro passa a deprimir também. E o que eu queria falar para você que está assistindo é que presta atenção em todas as perguntas e respostas, porque nós somos muito parecidos, né? As questões do ser humano são parecidas, né, doutor? Então, você vai ser ajudado também, viu? A primeira pergunta diz: boa tarde, Cláudia. Minha prima se suicidou por causa da depressão. Ela tinha tudo, uma vida boa financeiramente, um casamento maravilhoso, um casal de filhos lindos. Ela teve depressão pós-parto e não reagiu. Muito triste. Por isso, nem tudo é felicidade. Meu nome é Elisene, ela é de Dayatuba. A depressão pós-parto pode levar ao suicídio? Existem dois tipos de depressão pós-parto. O primeiro é o que a gente chama de um pós-partum blues, ou blue puerperal. Isso é normal numa primigesta, quer dizer, primeiro parto, está relacionado com insegurança. Será que eu vou saber o que acontece com meu filho? Por que ele está chorando? Se ele está com fome, está com cólica? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir dar banho sem derrubar? Essas inseguranças são normais, acometem 30% das mulheres que engravidam no primeiro filho. Isto não precisa ser medicado, não é uma depressão grave, precisa ser orientado e ajudado por alguém que ajude, por uma irmã, por uma mãe, por pessoas próximas. Isso precisa ser orientado. E um segundo tipo, que chama de depressão puerperal mesmo, é a depressão maior, grave. Quem tem maior risco disso é quem já teve depressões graves anteriormente, e a brusca alteração hormonal que acontece depois do nascimento facilita que essa mulher possa ter uma depressão grave. Essa depressão precisa ser detectada. Às vezes a gente pede para afastar da criança, porque às vezes a pessoa também acaba fazendo algo contra a criança. Afasta da criança, tem que tomar remédio, tem que ter muita atenção, porque é uma depressão grave e que pode levar a suicídio. Ok, obrigada pela sua contribuição e contar a sua história. Eu penso que também ajuda muita gente, porque até muitas mães se sentem constrangidas de pedir ajuda numa situação dessa, porque pensa, puxa, eu deveria estar feliz e eu não estou. Como é que eu conto isso para as pessoas, né? Você sabe que existe um trabalho muito interessante numa universidade do Canadá, que quando a mulher já teve depressão antes de engravidar e tudo, eles deixam a pessoa na maternidade uma semana. Uma semana para evitar esse risco. Então eles deixam, cuidam, é bem interessante. Quem sabe onde a gente chega lá. A Valdirene, ela é de Uberlândia, ela pergunta: a depressão pode causar amnésia? A minha tia tem umas crises de amnésia e antes de dar a crise, ela sente um cheiro diferente. Pode explicar o que é isso? Olha, a gente precisa olhar talvez três coisas. Depressão afeta muito concentração, memória, você não acha o nome de alguma coisa, isso é verdade. Você lê alguma coisa e tem que reler, isso pode ser da depressão. Essa situação de sentir cheiro antes pode estar muito ligada a um outro quadro neurológico, que são pequenas disritmias, que a gente chama de auras. Pode estar ligado tanto com enxaqueca quanto com crises maiores de disritmia. Então, talvez precisaria fazer uma avaliação, porque essa história de sentir um cheiro antes pode estar ligado a algumas outras coisas. Ok. Próxima pergunta, gostaria de saber se uma pessoa que toma medicamentos dados pelo psiquiatra pode conseguir se livrar dos remédios. Parabéns pela entrevista, Eliane Gouveia, do Rio de Janeiro. Eliane, a meta é essa, sabe? A meta é poder ficar sem remédio. O que acontece é o seguinte, geralmente a pessoa toma remédio por um tempo menor do que a gente deveria mesmo fazer. O que a gente conhece hoje? A pessoa precisa tomar remédio, tomar de uma forma ininterrupta, sem parar, mesmo estando bem. E estando bem, precisaria manter a medicação por alguns meses.
para que realmente esse neurônio consolidasse essa melhora e aí nós pudéssemos tirar o remédio. Se fizer isso, botar atividade física, mudar o ritmo de vida, começar a fazer às vezes uma terapia para entender o que aconteceu, perfeito. Apesar de existirem vários tipos de depressão, elas têm sintomas parecidos, os medicamentos são de acordo com cada sintoma, é isso? A gente costuma dizer que o tratamento é de acordo com cada pessoa. O americano usa uma expressão interessante que é tailor-made, feito pelo alfaiate. Você tem que escolher o melhor remédio para aquela pessoa. Então, pessoas que têm muita insônia, um remédio que acabe dando um pouquinho mais de sonolência noturna. Tem pessoas que não suportam ganhar peso, então o remédio não pode favorecer isso. Tem outros que emagreceram muito na depressão, então o remédio que restabeleça isso. Então, o antidepressivo, você tem várias classes que você pode escolher de acordo com aquele perfil daquela pessoa. E pode acontecer do paciente não se dar bem com o remédio ou não ter resultados com o remédio, e aí existe essa conversa entre médico e paciente, existe a possibilidade de troca da medicação? Claro, às vezes de contornar, os remédios dão efeitos adversos, então você tem que contornar o efeito adverso do remédio, você tem que tentar ajudar essa paciente a se aderir ao tratamento o melhor possível. Quanto menos efeitos adversos ele tiver, muito melhor. Próxima pergunta. Não quero me identificar. Minha filha sofreu um abuso sexual há 8 anos e até hoje não consegue viver bem, pois sempre está tendo essas más lembranças. O que fazer para ajudá-la? O que a sua filha teve provavelmente foi o que a gente chama de um estresse pós-traumático. Então, o que ajudaria muito, eu não sei a idade com que ela teve isto, quanto menor, mais grave, mas não importa muito, é uma situação de um estressor muito grande. Então, medicamento pode ajudar? Sem dúvida, mas terapia ajudaria muito. Então, eu indicaria que a sua filha fosse avaliada para poder fazer uma terapia. Isso talvez fosse a melhor coisa para ela e o remédio ali é secundário. A terapia é principal. Perfeito. Próxima pergunta. Pânico é um tipo de depressão? Não, o pânico é um quadro da ansiedade, né? Agora, quem tem quadros de ansiedade na adolescência tem muito maior risco de ter depressão mais para frente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e a gente tem que tratar o pânico até o final. O tratamento do pânico, muitas vezes, é feito com remédio antidepressivo, porque o antidepressivo, na verdade, principalmente o que atua em serotonina, diminui muito a ansiedade. Então, isso ajuda muito ao pânico. Muito bom. Próxima pergunta. Eu me chamo Diego Pazotto, sou de Descalvado, São Paulo. Tenho problemas com ansiedade e pânico. E já chegou ao ponto extremo de deixar de fazer todas as coisas rotineiras por conta disso. Felizmente, eu percebi e busquei ajuda. Hoje tomo medicações e me sinto melhor. Porém, ao mesmo tempo, eu sou contra o uso de medicação. Só comecei a tomar porque senti que precisava. Meu psiquiatra disse que é preconceito meu essa ideia sobre as medicações. Porém, eu não acho. O que o Dr. Calil pode me falar sobre isso? Olha, ainda bem que existem medicamentos, não é? Que a gente tem que usar quando é necessário. O que a gente tem que entender é que, às vezes, quando a gente melhora do quadro de ansiedade ou depressão, a gente não deveria parar o tratamento. Porque, infelizmente, se você parar o tratamento, a chance de ter uma recaída é muito grande. Então, a gente preconiza que a pessoa continue com o tratamento por um certo tempo, geralmente alguns meses depois de estar bem, e faça todas as outras coisas que vão colaborar muito. Então, puxa, se você realmente puder redimensionar a sua vida, às vezes se religar, então religião é um fator importante, às vezes conectar-se com amizades, com pessoas, mudar estilo de vida com atividades físicas, isso tudo ajudaria muito. Perfeito. Próxima pergunta é do Moisés. E ele quer saber se depressão faz perder peso ou engordar. Ele diz, sinto muita diferença no meu peso, não sinto mais vontade de sair de casa, nem para jogar futebol, que eu gosto muito. Olha, 90% das pessoas emagrecem, porque ela não tem nem vontade de comer, não sente o gosto, às vezes, da comida. Então, 90% das pessoas que têm depressão emagrecem, mas 10% ganham peso. Acordam no meio da noite, assaltam a geladeira, comem um monte de todas as porcarias que encontrar pela frente. Então, tem que tomar esse cuidado, isso é uma característica de cada um, mas a maior parte emagrece.
Perfeito. Só mais uma perguntinha, tem tantas perguntas. Esse tema aqui a gente podia passar a tarde inteira tratando sobre ele. Eu ficaria muito feliz, porque como é bom a gente poder ajudar, né? E tem gente do Brasil inteiro aqui. Próxima vem do Pernambuco, é da Daiane, ela é de Ouricuri. Ela diz, a causa de ficar só pensando que ninguém se importa com você, pensamentos negativos, causa depressão? Eu acho que se você está pensando essas coisas é porque isso já está te incomodando. Então, a minha sugestão é que você possa procurar. Existem vários grupos de apoio que são interessantes. Então, a internet tem coisas interessantes, tem coisas não tão interessantes. Ter alguém para conversar e dividir as coisas, sem criticar, sem fazer nada, é interessante. Aí é um papel da terapia que eu acho sempre fundamental. Mesmo na tua cidade ou em alguma cidade próxima, deve ter algum terapeuta, uma boa pessoa, uma boa psicóloga que possa te auxiliar a pensar e dar a dimensão exata de cada coisa. Isso não tem preço. Exato. E olha, a gente vai voltar com esse tema, viu? Quero agradecer a você que participou. Quero dizer para você que está aí sofrendo, angustiado, queria ter feito a sua pergunta, que é importante você buscar ajuda, vença o preconceito e lute por você, pela vida. E não esqueça, você não é o seu pensamento. Você controla o seu pensamento. Pensa nisso. Ai, eu estou pensando que... Não, esquece. Pense em coisas boas, ocupa a sua mente com aquilo que é bom, que pode te levar a uma boa ação, tá? Doutor, muito bom te receber, muito obrigada. Doutor Calil do Alib, você pode entrar em contato através do 11 3284 5876 para conversar um pouco mais, mas ele volta, tá? Prometido aqui pra gente. Até a próxima, então. Muito obrigada, Obrigado doutor. A você, tudo de bom. Eu fico tocada, viu, com a sua história e fico pensando mesmo na importância de você prestar atenção, não deixar a coisa crescer. Essa questão do pensamento é interessante. Até gravei um videozinho lá no meu canal do YouTube falando sobre isso. Vai lá depois, é Cláudia Tenório, porque a gente não é o nosso pensamento. A gente é dono do nosso pensamento. Então, comece a pensar coisas boas a seu respeito. A primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que quando Deus fez o homem e a mulher, ele gostou do que fez. Então, ele gosta de você. Aí você fala, Cláudia, não consigo pensar nisso. Começa a treinar. É treino, tá? Vai lá, assiste os vídeos, eu acho que você vai gostar. Eu falo bastante sobre autoestima, sobre a importância da gente cuidar dos pensamentos. É só colocar no YouTube, Cláudia Tenório.